Purifica a tua igreja, que a tua igreja seja pura, sem mácula, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, nessa tarde e noite, abençoa, Senhor, esses símbolos, abençoa esse pão, abençoa esse cálice, que simbolizam a tua morte e ressurreição na cruz. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó, todos esses símbolos simbolizam o teu amor eterno por nós, amor singular por cada um de nós. Que nessa tarde, Senhor, possamos tocar nesse amor, nesse profundo amor. Ó Senhor Jesus, que o teu amor toque no nosso coração, que nós possamos ter um viver digno, ó Senhor Jesus, de estar aqui presentes nessa mesa, festejando, Senhor, a tua morte e ressurreição, até que o Senhor volte. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém, amém, aleluia. E no C1. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: graças o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Isto é o meu corpo. Isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto toda vez que o beberdes, em memória de mim. Em memória de mim. Porque todas as vezes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Até que Ele venha. Até que Ele venha. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Fazei isso em memória de mim. Isto é o meu corpo. Isso é o meu
dado por vós. que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Fazer isto em memória de mim. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, muito obrigado. Na noite em que foi traído, Ele foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo. Isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Isto é o meu corpo, Isso é o meu corpo, que é dado por vós. que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Fazer isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, Semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, tomou também dizendo: o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. sangue. Fazer isto toda vez que o beber, Isso toda vez em memória de mim. Em memória de mim. Porque todas as vezes, Porque todas as vezes que comerdes que comerdes este pão este pão e beberdes o cálice, e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. a morte do Senhor, até que Ele venha, Até que Ele venha. até que Ele venha. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Fazer isto em memória de mim. Isto é o meu corpo Isso é o meu corpo, que é dado por vós. que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Fazer isto em memória de mim. Amém. Hino 205. Nós vamos desfrutar esse hino 205 e agora os irmãos vão colocar aqui a caixa de oferta para que a gente possa ofertar. Aqueles que quiserem, tiver o desejo de ofertar, essas ofertas a gente sempre fala qual é o destino dela, é para suprir necessidade quando a gente recebe os ceapistas aqui e para algumas viagens também que os irmãos fazem para visitar as regiões, as cidades vizinhas. Então essa oferta é destinada para isso, amém? Isso, para Alto Rodrigues, não foi? Irmãos, domingo passado foi levantada essa oferta aqui e foi com um único destino, foi para ajudar os irmãos na construção do local lá para a igreja no Alto do Rodrigues. E graças ao Senhor, nós tivemos no total de R$ 998,65. Amém? No outro dia já foi repassado para os irmãos e a gente pôde contribuir com essa obra ali, né? Ajudando os irmãos no Alto Rodrigues, eles também poderem ter um local de reuniões para receber as pessoas e congregar. Amém? Louvado seja o Senhor. Nós vamos cantar um hino e aí nós vamos ofertando
aqueles que puderem, tiverem o coração e desejarem, poder ofertar. Amém? Vai ser colocado também aqui, eu imagino o Pix, vai? Tem um Pix aí? Hino 205. Os irmãos vão precisar cantar o hino olhando para o telefone ou para o aplicativo, porque aqui a gente vai precisar projetar o Pix da igreja. Tá bom? Amém. Escarnecido foste a cruz, e quiseste aqui morrer por mim. Meu amor e vida quero derramar, e servir-te até o fim. Toma todos os meus bens, nada quero conservar. Dou-te, usa meu saber, e o que posso realizar? Foste escarnecido, foste a cruz, e quiseste aqui morrer por mim. Meu amor e vida quero derramar, e servir-te até o fim. Toma o meu coração, que pertence só a ti. Senhor, Todo meu amor, Senhor, aos teus pés derramo aqui. a teus pés derramo aqui. Foste escarnecido, foste a cruz, e quiseste aqui morrer por mim. Meu amor e vida quero derramar, e servir-te até o fim. Toma tudo que é meu, Oi. Amém. Jesus é o Senhor. Agradecer ao Senhor, né? Por cada... Tudo, irmão, nós temos que ser gratos ao Senhor. Tudo precisamos ser gratos ao Senhor. Em tudo dai graça. E aqui também é um momento especial, onde nós, né, ganhamos graça através de quê? Das ofertas. Vocês não queiram imaginar a alegria dos irmãos lá no Aldo Rodrigues, né? Quando chegou lá essa oferta, né? Pode ser pouco, mas a gente de coração levantou a oferta. Puxa, irmãos, quanta alegria dos irmãos. E eles mesmos estão lá com a mão na massa, fazendo massa. Um faz massa, outro inventa que é predeiro. E aí estão levantando lá o ambiente, o local de reuniões, né? Amém? Senhor Jesus. Então, irmãos, vale a pena a nossa cooperação. Então, tudo que se entra, o Senhor te dando a direção, irmãos, e pode ficar certo, o que se entra não tem se gastado em vão, tem sido canalizado para as necessidades a que o Senhor nos aponta. Amém? Senhor Jesus, obrigado, Senhor, ainda por esse momento, de poder te ganhar mais graça, poder ofertar, Senhor, poder se encher mais da tua graça. Senhor Jesus, se o Senhor não abrir as torneiras do céu, Senhor, não há como nós termos nada. É o Senhor que dá. Senhor, tudo que temos é porque o Senhor tem nos dado, Senhor. Não nos deixes privar
Senhor, de querer ofertar, de querer dizimar, de querer participar da graça, assim como os macedônios, na mais profunda pobreza, eles queriam participar. Senhor Jesus, a nossa condição não é dos macedônios, o Senhor tem nos dado, Senhor, mas não deixa reter no bolso. Senhor Jesus, quando o Senhor necessitar, nos faz ser gratos. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, orar ao Senhor, não já tem uma programação, mas conforme o Senhor tocar no coração. Senhor Jesus, queremos ser como essa viúva pobre, Senhor, que deu tudo o que tinha. Senhor Jesus, abençoa quem ofertou essa noite, aqueles que não ofertaram, aqueles ainda que ofertam pelo Pix. Senhor Jesus, abençoa nossos irmãos, a saúde física de cada um, a saúde financeira de cada um, os trabalhos de cada um, aqueles que estão desempregados, Senhor, abre as portas para que também possa ter recursos, também não só para se manter, mas também para ofertar ao Senhor. Ó Senhor Jesus, quanta gratidão, Senhor, nessa noite, cada um de nós aqui, podemos estar aqui para ouvir a Tua palavra, partir o pão, desfrutar da presença dos irmãos, e todos nós desfrutarmos da Tua presença. Louvado seja o Senhor, amém. Grande é o Senhor, cheio de esplendor, seu domínio é eterno e seu reino sempre eterno. Nos mais altos céus, soberano Deus, exaltado em sua glória, reina sempre em vitória. Sendo Deus Criador, por amor de seu trono desceu, tornou-se Emanuel, Por mim se entregou. por mim se entregou. Ele Ele a cruz foi, enfim, morto assim, seu perdão divinal. Aleluia. Oi. Amém. E sua vida Ó Senhor Jesus. deu a mim. Aleluia. destruiu Morte e pecado, e seu Senhor Jesus. poder prostrado, Ó Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. ressurgiu. Amém. Senhor Jesus. Eis na cruz, sangue e água de seu lado, eis perdão e vida dado. Jesus. Por Jesus, Ó Senhor Jesus. ora só, Senhor, Ó Senhor Jesus. em meu interior, Ó, moras em meu interior. age teu Ó lado, concluir. Ó, tua obra há de ser completada, Senhor. Vou me Ó, cada dia mais, a teu Senhor, quero sujeitar minha vida a Ti. até Ó, o Teu trabalhar, expressar até eu expressar só a Ti, Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Amém, irmãos. Aleluia. Senhor Jesus. Os irmãos da música podem parar, por favor. E obrigado. A justa cooperação no corpo. Senhor Jesus. O homem faz planos, irmãos, mas a resposta vem do Senhor. Eu confesso que eu estava muito desejoso dessa comunhão com vocês. E depois da reunião gloriosa que tivemos ontem no alto, uma reunião realmente do alto, aleluia! Puxa, como foi desfrutável aquela reunião.
eu pensei que ia chegar hoje aqui subindo pelas paredes. E nem sempre é assim, né, irmãos? Porque eu e você, um dia tivemos um encontro com Deus, e isso mudou as nossas vidas. Ele começou uma boa obra, irmãos, e isso faz toda a diferença. Então, principalmente esse ano, né? Algum tempo atrás, eu não sei mais precisar qual o tempo, algum tempo atrás, eu senti que começava a viver uma nova fase. A vida do crente, ela é feita de fases. E eu senti algum tempo atrás que ali estava começando a viver uma nova experiência com o Senhor. E cada vez que o Senhor, irmãos, nos ganha mais, Ele também tira mais de nós. Ele tira mais a nossa altivez. Ele tira mais a nossa independência, né? Porque Ele nos toma mais para si. E durante 20 anos da minha vida, eu passei de uma maneira muito localista, não sei se esse é o termo certo, mas eu me contentava, irmão Ednô, eu achava que a vida da igreja, sendo vivida aqui, estava bom demais, né? E algumas coisas foram acontecendo e o Senhor foi mostrando que não, que nós estamos vivendo um tempo que tem nome, tempos do fim, e que no tempo do fim, irmãos, nós não temos mais como viver apenas na esfera da localidade, e o Senhor começou a nos chamar e a nos enviar para outras frentes, e eu sempre disse para os irmãos lá do alto, o Senhor não faria isso, se não tivesse aqui, irmãos, para continuar, né? Para prosseguir, tocando, né? O dia a dia da igreja, enquanto aqueles que o Senhor levanta para enviar, para servir em outras frentes, seguem após o Senhor. E isso foi acontecendo, irmãos, e quando eu fui perceber, eu já estava tendo experiência de passar um mês fora de Mossoró, fora da comunhão com os irmãos, nas reuniões. E quando essas coisas acontecem, é preciso que a gente também diga, as pressões aumentam, né? Porque o Senhor, Ele quer também nos purificar mais, Ele quer tirar mais de nós e nos encher mais dEle mesmo, Márcio. E junto a tudo que nós fomos vivendo acerca do que o Senhor estava nos enviando, nos comissionando, nós também experimentamos, irmãos, experiências de deserto. E nós sabemos que a palavra nos sustenta, que a oração nos sustenta, mas eu preciso dizer também, como é bom sentir o calor dos irmãos. E eu pude sentir isso. Cada irmão que ligava e que dizia: não vi você na reunião, onde você está? Não estou vendo você nem mesmo em Mossoró, não é? Estou orando por você, estou orando por sua casa, estou orando por sua família. Eu quero agradecer aos irmãos por isso.
e dizer que isso é igreja, né? Isso é o corpo. O corpo ele sente, né? Cada membro, né? E quando o membro se alegra, todo o corpo se alegra. E quando um membro sofre, todo o corpo sofre, né? Mas eu quero tranquilizar os irmãos, antes de entrar na palavra, e dizer para vocês o seguinte: tanto para mim como para cada um de vocês e para todos nós, que somos um só, a vontade de Deus é que para nenhum de nós a vida da igreja continue sendo a mesma de sempre. A vontade de Deus para cada um de nós e para todos nós é que na nossa experiência a vida da igreja nunca mais seja a mesma. Aleluia! E aí, não estamos com tempo para duvidar das garantias de Deus. Se é essa a vontade de Deus, irmãos, vamos prosseguir. Aleluia! O nosso sentimento hoje é de ter um pouco de comunhão com os irmãos sobre um momento novo que a vida, que a igreja tem vivido, e sobre, principalmente, algumas ferramentas, alguns meios, alguns arranjos que o Senhor tem dado à igreja para que nós possamos aceitar o que é novo e não viver o velho. Então, sempre que o Senhor traz algo novo, mexe, né? Mexe. Alguns conseguem perceber, entender, receber, absorver mais rápido. Outros não no mesmo tempo. Mas o que é de Deus permanece. Aleluia! E o que é de Deus dá resultados. E o que é de Deus dá frutos. E para Deus existe tempo para tudo debaixo do sol. Então, durante um tempo, nós éramos conhecidos como a igreja que tinha muito a palavra, né? E é verdade. Se tem uma coisa que nunca faltou para a igreja, foi a palavra. Mas a palavra, irmãos, ela não consegue caminhar só. Amém? A palavra, ela é um trilho. Um trem. Eu agora lá em São Paulo, eu tive a experiência nós estamos ficando chique, né? De andar de metrô o dia inteiro. Olha. E aquele negócio é muito louco, Gil. Mas não dá para imaginar um trem ou um metrô só, em um trilho só. Dá, irmão Edinô? Não dá. Então eu olhava assim, não é? Embaixo daquela, tinha trilhos, onde o trem o metrô se sustentava. E avançava, naquela velocidade enorme, avançava. Então, na vida da igreja, nós que temos recebido a palavra, e que nunca nos faltou a palavra, faltava algo, e o Senhor nos últimos tempos nos deu a oração, amém? Hoje a igreja, ela é sim uma igreja que tem a palavra e oração, palavra e oração. Fala para o irmão assim: palavra e oração.
Fala de pé, irmão. Fica de pé e fala, irmão. Palavra e oração. 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 Aleluia. Amém. Então, a partir do momento em que a igreja agora equilibrada que está sobre esses dois trilhos, palavra e oração, agora Deus encontra caminho para avançar. Então, a maneira que Deus encontrou para avançar foi nos dando a oportunidade de resgatar, trazer de volta algo que nós tínhamos, mas parece que foi para longe. Resgatar o apreço pela palavra. Amém! O apreço pela palavra. E aí surgiu uma coisa chamada imersão. Amém! O que é, na verdade, a imersão, irmãos? É o apreço pela palavra. A palavra que nós já tínhamos. Se o Senhor trouxesse para nós, claro, Ele é Deus. E o que Ele mais sabe fazer é ser Deus. Mas se o Senhor trouxesse para nós algo que não tivesse um sabor de novo, um sentimento de novo, talvez nós nem percebêssemos, como aqueles discípulos que estavam lá, e que quando o Senhor apareceu para eles, alguns perceberam, outros não, né? Mas a vontade de Deus, irmão Adino, é que todos possam perceber. Então, o Senhor deu para nós a imersão. E aí eu quero mostrar para vocês, para que eu e você possamos ver juntos, que a imersão é algo que o Senhor nos deu, não agora, mas já há muito tempo atrás. Aleluia! Fica de pé e vamos ler juntos. Cadê Nicolau? É possível, Nicolas? Vamos ler junto. Quem está com alimento diário aí? Quem está com alimento diário? Pega o teu alimento diário e abre aí o alimento diário. Abre o alimento diário, irmãos. E vamos ler aqui, nessa parte, logo no início, que diz assim, ó: bom desfrute. Vamos dizer juntos? Bom desfrute. Amém. Bom desfrute, irmãos. Olha o que é imersão em outras palavras. Olha o que é imersão de maneira explicada. Vamos ler junto? O primeiro item diz como? Isso é algo novo ou o Senhor já nos deu isso desde sempre? Desde sempre, né, irmãos? Encontre-se com o Senhor logo, de manhã cedo. Então, a imersão começa em eu ter um encontro com o Senhor logo cedo. O segundo item do alimento diário diz como? Leia postos para cada dia, a fim de ter uma ideia completa do assunto a ser comentado. Lembre-se de que a Bíblia explica a Bíblia. Por isso você poderá encontrar citações de muitos outros livros da Bíblia, além daqueles que estamos apresentando neste alimento diário. Então, imersão significa eu ter um encontro com o Senhor de manhã cedo. E ao ter esse encontro com o Senhor e a palavra, houve tempo que nós comíamos, nós mastigávamos a palavra, nós ruminávamos a palavra, né, Márcio? Irmãos, isso mudava o nosso dia. Só que o tempo passa
E aí eu não vou perguntar para que vocês me respondam, mas cada um diante do Senhor. Quando nós pegamos o nosso alimento diário, quando nós vamos ter um contato com a palavra logo cedo, nós lemos esses versículos correndo e não voltamos mais a eles, ou nós passamos investindo tempo em cada um, comendo, mastigando, ruminando, saboreando, extraindo todos os nutrientes que cada versículo tem, antes de entrar na leitura do alimento diário. Hein, irmãos? Então, irmãos, a imersão, ela passa por aí. Passa por eu e você pegar o nosso alimento diário, a nossa Bíblia, e sem pressa, comer, comer, comer. Não ter pressa de sair do primeiro versículo, não pular o primeiro e já entrar no segundo, mas comer o primeiro, comer o segundo, mastigar, ruminar, saborear, desfrutar do versículo e dizer assim: ó Pai, como eu estou sentindo um sabor novo de algo que eu já comi há tanto tempo atrás, né? Então isso é imersão. O terceiro item sobre imersão é isso aqui, irmãos. Vamos ler juntos? Leia com oração o versículo proposto para cada dia. Para isso, cada palavra deve ser repetida, enfatizada e proclamada sem pressa, como se estivesse mastigando. Não leia o versículo todo rapidamente, mas gaste tempo em cada palavra. Não se preocupe em versículo todo rapidamente, mas gaste, entender o versículo todo rapidamente, mas gaste tempo em cada palavra. Não se preocupe em entender o versículo, mas em comê-lo, em tomá-lo pela fé como alimento espiritual. Aleluia! Isso é imersão. Amém? Então, eu vou só dar um testemunho para vocês. Eu aprendi e tenho praticado, e sugiro que você faça também. Para cada saída, eu preciso sair para fazer compra, eu preciso sair para ir deixar Davi, eu preciso sair, seja para o que for, eu pego um versículo do dia, e eu vou orando aquele versículo, eu vou ruminando aquele versículo, eu vou comendo aquele versículo, deixo Davi na escola, volto para casa ruminando o versículo, comendo aquele versículo, saboreando aquele versículo. Isso é imersão. Amém? O quarto item diz assim, ó: sublinhe as frases e palavras que mais o impressionaram no texto explicativo. Procure resumir o texto do dia em poucas palavras, se possível em uma só. Essa palavra ou palavras funcionará como uma chave que lhe abrirá o significado espiritual do texto. Rumine-a durante o dia, repetindo e proclamando-a para si mesmo. Desse modo, o texto que você leu pela manhã servirá de alimento espiritual todo o dia. Aleluia! A nossa experiência com o alimento diário a partir de hoje, né, irmão? Nunca mais será o mesmo. Amém? Por favor, esse versículo de Jeremias 15:16. Ele está aqui. Está aqui? É um dos versículos que eu vou desfrutar. Suba aí, por favor, Nicolau. É o 5, né? Veja bem, esse aqui eu queria chamar bem a atenção. Esse aqui diz assim, ó: compartilhe aquilo que você ganhou com as pessoas com as quais se relaciona em casa, na escola, no trabalho e etc. Elas precisam da vida que você recebeu por meio da palavra.
Então tudo que nós comemos durante o dia, irmãos, é para nós? É para o próximo, é para as pessoas, é para compartilhar, é para suprir. Então, esse segundo versículo, esse quinto item, ele na verdade, podem sentar, irmãos, ele na verdade é a segunda etapa da imersão. Sabe qual é o nome que vocês ouviram aí e talvez tenham até ficado assim, poxa, mas caldeirão? Sabe qual é o nome disso daqui tudinho? Mexe o caldeirão. 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 Aleluia! Então, irmãos, a evangelização, sair para orar pelas pessoas, praticar o posso orar por você, é um resultado natural daquilo que eu e você comemos, do nosso contato com a palavra, da nossa imersão na palavra. Sabe qual é o que significa isso daqui? Isso daqui significa que ao nos encher da palavra, nós ficamos cheios de Deus. A Bíblia define Deus assim, porque Deus é. Então eu e você ficamos cheios de quê? De amor. Amor por nós mesmos. Amor por quê, irmãos? Amor pelas pessoas. Nós passamos a amar aquilo que Deus mais ama. E aí nós passamos a viver onde quer que nós estejamos, na escola, no trabalho e etc. Nós passamos a viver como o Senhor viveu nessa terra. A Bíblia diz que o Senhor vivia de cidade e aldeia e... Irmãos, o Senhor vivia para o próximo. O Senhor, Ele amava o próximo de tal maneira que Ele, no tempo em que Ele viveu nessa terra como homem, Ele não vivia para si. Hoje, quando fala de sair para pregar o Evangelho, nós podemos escolher até o dia, até a hora, até com quem sair. O Senhor, a Bíblia diz que Ele vivia, era o seu viver, era a sua vida. Ele vivia assim, né? Pelas pessoas, para as pessoas, amando as pessoas. E agora, nessa era final, irmãos, depois de ter tido uma morte de cruz, para pagar uma dívida que não era dele, que era nossa, e nos fazer sua igreja, membros do seu corpo, para que o Senhor ande nessa terra, o Senhor precisa contar com quem? Com quem, irmãos? O Senhor precisa contar com quem? Aleluia! No dia que eu paro, Deus para. Na minha experiência, Deus para. Ele pode até continuar na experiência do Cristo, mas na minha experiência, a expectativa do meu chamamento, de me conformar à sua imagem, para que eu possa lhe expressar nessa terra, e assim a igreja ser edificada, ela não pode continuar acontecendo. Por quê? Porque eu decidi parar. Qual é a vontade de Deus? Ide. Qual é a vontade de Deus? Ide. A vontade de Deus, irmãos, é que eu e você tenha um viver de ide. E Ele, quando deu a ordem, não sugestão, né? Mas uma ordem, ide. Ele disse: você vai, e eu vou contigo. Eis que estarei convosco todos os dias, até
a consumação do século. Sabe qual é a vontade do Senhor? É de que eu e você possamos todos os dias estar fazendo a vontade do Pai. E aí Ele estará conosco. Domingo passado nós vimos aqui 19 irmãos compartilharam. Foi 19. 19 irmãos compartilharam. Eu errei por um, que eu disse a Cris 20. 19 irmãos compartilharam. Vocês viram o semblante, o brilho nos olhos daqueles irmãos? Vocês viram como aqueles irmãos ficaram por causa de uma experiência que tiveram de ir após o Senhor, fazer a vontade do Pai, após se encher da palavra, levar para as pessoas o amor de Deus, que é Deus mesmo. Amém! Eu não consegui ainda aprender a plantar bananeira, cara. Mas eu queria sair daqui muito louco. Louco, irmão. Porque isso não é coisa pequena. Olhe para mim. Olhe para você, irmãos. O que Deus está fazendo com nossas vidas. Isso é motivo, irmãos, de muita alegria. Mas Ele está fazendo em nossas vidas, para que por meio de nós, como membros do seu corpo, Ele possa alcançar a outras pessoas. E aí, isso não vai acontecer se eu e você não estiver imerso. Isso não vai acontecer se eu e você não mergulhar. Irmão, vida da igreja não combina com boia. Fúria boia, irmãos. Vida da igreja não combina com capa. Tire a capa, irmãos. Vida da igreja é o lugar onde se dispensa o amor de Deus. E onde está o amor de Deus, Ele alcança quem passar por perto. Então, o que é que Deus fez por meio do seu amor para conosco? Ele nos deu o SEAP. Eu não sei se todos os irmãos aqui sabem o que significa SEAP. Todos sabem? Quem sabe o que significa SEAP, levante a mão. Aleluia, boa parte sabe, boa parte não. Vamos todos saber agora. SEAP, a sigla SEAP significa centro. Isso. Vamos agora dizer juntos todos: Centro de Aperfeiçoamento para a Propagação do Evangelho. Vocês lembram que o Senhor mostrou para nós agora a figura de Efésios como um centro de aperfeiçoamento, não foi? Para a expansão do Evangelho. Então o SEAP, irmãos, é como Efésios que nós lemos na Bíblia. É um ambiente, né, Laurinha? Um ambiente onde quando você lá chega, você é acolhido e tomado pelo amor de Deus. Mas o SEAP, é preciso que a gente coloque para os irmãos, não é um lugar onde todos os irmãos agora, para viver a vida da igreja, terão que ser SEAPistas de tempo integral. Não, isso tem a ver também com chamado, né? Mas o Senhor, por causa do seu grande amor, Ele está permitindo algo para nós hoje que no passado parecia distante. Ele está possibilitando para que eu e você possa, como membros do corpo de Cristo, ter uma experiência de SEAP. Aleluia! De ir ao SEAP, de poder estar imerso na palavra,
E pelo tempo que o Senhor lhe mostrar, você poder experienciar. Por exemplo, Elias passou um mês, né, Elias? Um mês. Elias pegou as férias, deu um ninja em Alzira. Férias, Seap. Aleluia. Eu vou tomar liberdade pelo relacionamento que nós temos. Eu nunca vi Elias tão alegre. Eu cheguei lá, eu digo, volta mais não. Acho que liguei para Alzira ou foi para Edinô. Eu digo, perdeu. Porque estava um gigante de alegria. Não é isso, Elias? Pelo que ele pôde experimentar. E aquilo que ele viveu lá durante um mês, vai servir para ele durante toda a sua vida, na igreja e onde quer que ele possa estar. Mas teve irmãos aqui que talvez não tenha passado um mês. Quem passou lá no CEAP uma semana? Socorro Mendes, ela não está aqui. Socorro Mendes tomou o microfone na reunião ministerial lá do alto, não deixou para ninguém, não foi? Era Radamés no dia na mensagem, não era? Acho que era Edilson Mendes, Edilson Nascimento. Socorro disse, espera aí, dei-me cá. Era tanta experiência que borbulhava, jorrava as experiências vividas, né? Uma semana de CEAP. Roseana passou uma semana com Socorro, né? 2 semanas. E assim, irmão, sucessivamente. Se o Senhor lhe chama, né? E você agora se torna tempo integral, um CEAPista, aleluia, vá e não voltes mais. Mas, se não for essa situação, né? Mas, irmãos, queira, deseje ter a experiência de um final de semana, né? De uma semana, de 15 dias. Eu digo para você, coisas sobrenaturais Deus vai fazer. Amém? Só que o CEAP é uma ferramenta, né? É um meio, né? Mas vocês ouviram agora falando, por exemplo, de PAC, né? E o que é PAC? Teve irmão que ligou para mim, eu lá em São Paulo, dizia assim, eu só quero saber o que é PAC. É só uma sigla, irmãos. É posto avançado de comportores. Se a gente tiver que aplicar uma figura para a gente entender o que é cada coisa, eu diria para vocês o seguinte: não existe a nação, o país, não existe? Aí, além do país, existe também a polícia, né? Mas dentro disso existe um grupo de elite, um batalhão de choque, né? Um BOP. Então, vamos imaginar assim, irmão Edinô, a igreja, ela é a nação, o CEAP é a polícia, e o PAC é o BOP. Então, nós tivemos, pela misericórdia do Senhor, porque Ele sabe, né? A gente aprendeu durante um tempo aqui, né? Que o Senhor é duro com os duros, e pense no caba duro. Então, o Senhor pega esses e, para quebrar, não pode ser assim no molinho, né? Então o Senhor nos enviou, por sua misericórdia, até o PAC. E não foi, irmãos, eu confesso para vocês e fico à vontade, não foi porque eu ia voltar dali, sendo agora, né, um paquiano, só para a gente, né, entender. Eu gosto de falar do jeito que eu entendo. Em tempo integral. Não. Foi para viver a experiência. E por meio dela, eu diminuir e o Senhor ser acrescentado. Né? Por causa de sua misericórdia. A minha altivez, a minha liberdade de escolha, né? As minhas decisões precipitadas, a minha insubmissão,
o Senhor quer trabalhar em tudo isso. Então o Senhor me enviou até lá. E aí quando eu cheguei lá, nós vamos cheios de expectativa, né? Primeiro, 48 horas sem dormir, podem crer, irmãos. Então eu disse assim, quando chegar lá, e eu ia chegar num feriado, eu disse assim, ó, para João e para Gilberlândia, quando chegar lá vai ser bom demais, porque os irmãos vão nos dar uma cama, e aí nós vamos dormir o feriado todo, e só amanhã, aí a gente começa essa história de PAC. Meu irmão, quando cheguei lá, o caldeirão estava mexendo, os irmãos estavam tudo muito louco, tudo muito desesperados, amando o que o Senhor ama, desesperados para sair, para salvar pessoas. E aí, eu ainda tive a oportunidade de participar de 4 gritos de guerra. Depois os irmãos empurraram 15 kits nos meus peitos e disseram, para a rua, para a rua, para a rua. E eu só lembrei dos gritos que eu dava aqui, para a rua, para a rua, para a rua. E agora? São Paulo, né? Um caipira em São Paulo. Irmãos, dependência total. A ficha cai. Aí você diz, eita Deus, agora é só com o Senhor mesmo, não? Agora minhas forças, tudo que eu sei, nada agora vai ter, né? Agora vai ser só o Senhor. Aí, irmãos, começa o aperfeiçoamento pela prática. Nós queremos sempre o que é cômodo, o que é confortável, né? Nós queremos, nós dizemos assim, ó, nós dizemos assim, ora, se o irmão não me visitar, eu já fico cheio de dedo, né? Eu digo, não me ama, né? Ninguém me visitou, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me ama, ninguém me quer, né? A maneira que o Senhor está dando para nós, irmãos, de ser cuidado, é cuidando, é cuidando. Então nós saímos, irmãos, e aí no primeiro dia, eu já pude entender, liderado por um jovem de 19 anos, ó, 19 anos, aqui eu sirvo com os jovens, né? Aí lá um jovem era o meu líder, né? De 19 anos, e não tinha, irmãos, em uma das abordagens eu quero dar esse testemunho. Em uma das abordagens eu não percebia um casal me assistindo. E quando eu parei de abordar aquele outro casal, na verdade não era um casal o primeiro, era um senhor de idade e um adolescente. Quando eu parei de abordar aqueles 2 homens, o casal se aproxima. Irmãos, sabe o que foi que eu ouvi? A primeira palavra daquele homem? Ele disse assim: nós estávamos ali e nós percebemos que o Senhor é um homem de Deus. E eu fiquei me perguntando qual foi a última vez que eu ouvi isso em Mossoró. Nós percebemos que o Senhor é um homem de Deus. E eu queria, o homem falando, eu queria que o Senhor orasse por nós. Entendeu, irmão Ednor? E eu falei assim, aleluia, eu posso orar sim, mas eu gostaria de saber qual a causa da oração, se for possível, né, para que a gente possa orar de maneira específica. E ele falou assim, olha, eu sou do Nordeste. Eu falei, eu também sou do Nordeste, eu sou missionário e estou aqui fazendo uma missão durante essa semana, mas a próxima semana eu já volto para o Nordeste. Ele falou, você é do Nordeste? Eu disse, sou. E ele disse assim, eu sou de Mossoró. E eu sou da onde? Eu disse, aleluia, eu também sou de Mossoró. Aí já fiquei cheio de marra, né? Eu também sou de Mossoró. Eu disse, mas vocês estão aqui moram aqui desde quando? Ele disse, não. Eu
estou aqui há 3 meses. Nós somos casados, mas aí nos separamos e eu vim embora para cá. E aí eu consegui convencê-la a vir a São Paulo para a gente tentar uma reconciliação. Mas não vai acontecer, porque tudo que eu digo, ela duvida. E eu quero que, e eu espero que com a sua oração, ela possa ter condições de me ouvir falar. Diga aí, irmãos, eu não encontrei esse casal em Mossoró, não. Foi em São Paulo. Entendeu? No primeiro dia de saída. Mas escute. Aí nós éramos de Mossoró, né? De Moscou, os dois, né? Aí depois que quebrou o gelo, eu falei assim: homem, eu moro lá em Mossoró, no Alto São Manuel. Ele disse: nós também somos de lá. Nós morávamos na Vicente Leite. E onde é que eu morava, irmãos? Na Vicente Leite. E como é que o Senhor agora cria uma situação dessa para esse casal poder ser encontrado? Entende, irmãos? Vocês estão entendendo? E para resumir, eles ficaram com o kit. Eu fiquei com o endereço deles. Eles pegaram o endereço. Eles moravam não próximo do PAC, mas próximo de um dos locais de reunião. E aí os irmãos do PAC já colocaram eles para ser cuidado lá. Entende? E ficou que se eles decidissem vir para cá, porque o homem falou: se ela quiser eu volto com ela, mas eu não quero perder essa oportunidade de reconciliação. E eu fiquei se eles voltassem para cá, nós cuidaríamos dele. Entende? Então, assim é Deus. No segundo dia, irmãos, eu quero falar de experiências, porque é importante a gente falar do que a gente vive. No segundo dia, já ficando tarde da noite, a meta era 50 kits. Era 15 presencial e o restante em comportagem remota. No segundo dia, eu estava com muita dor embaixo dos pés. E eu não pedia para parar, né? Mas os irmãos, eles cuidam da gente de um jeito muito amoroso, né? Então aquele jovem de 19 anos olhou para mim e disse assim: irmão, eu estou vendo que o senhor está cansado. Faça o seguinte, fique aqui nessa cafeteria, que eu vou bater a sua meta, e quando terminar, aí a gente volta para lhe pegar. E eu falei assim, irmão, amém. Eu na verdade estava querendo parar mesmo, mas eu não queria parar de fazer a comportagem, porque aí era algo entre eu e o Senhor. Eu disse: então, é possível que eu fique nesse corredor de um shopping lá, nesse corredor, porque aí, sentado nesse banco, dá para eu continuar abordando as pessoas. E eu estava abordando um senhor, bem senhor mesmo assim, pela idade, quando de repente, aquele senhor se despede de mim, Cris, uma mulher. Não é difícil ser mais alta do que eu, né? Mas ela era mais alta mesmo. Mais alta do que eu, ela quase se apoia aqui, em mim. E ela diz: moço, o senhor pode me ouvir? Irmãos, ela começa a falar da vida dela, e ela dizendo que ela era uma mulher bem casada, o esposo dela era a melhor pessoa que Deus tinha colocado na vida dela, mas, e agora ela descobriu que estava grávida, e ela não podia contar para o marido sobre a gravidez. Olha que situação, porque ela estava sendo chantageada. Ela trabalhava em uma empresa e acabou, ela me dizia desesperada, né? Assim: irmão, eu não sou disso, eu não sou isso, eu não sei o que deu em mim. Ela acabou se envolvendo amorosamente com a chefe dela. Isso é mundo, irmãos.
E aí agora a chefe dela estava ameaçando contar para o marido sobre essa situação. E ela disse: eu prefiro tirar a minha própria vida. E aí, algum tempo atrás, irmãos, diante de uma situação dessa, o que é que a gente queria fazer? Era ler a partir de Gênesis 1 até o último versículo de Apocalipse. É ou não é? É ou não é? Irmãos, o que era que eu tinha para aquela mulher? A palavra profética. Aquilo que Deus estava falando para nós. Foi na semana que Deus estava falando sobre casamento. E eu não fui inventar sobre casamento. Eu não tenho respostas, eu não tenho soluções para resolver a vida de ninguém, irmãos. Mas eu pude falar para aquela mulher sobre casamento segundo a palavra de Deus, segundo o que Deus estava falando para a igreja. Para que existia o casamento? Qual era a função do casal? Né? E aquela mulher foi mudando o semblante, e ela disse: eu não falei de literatura para ela, porque eu me envolvi no assunto. E ela disse assim: irmão, o senhor trabalha aqui, é? Eu falei: não, eu sou missionário, e eu estou desenvolvendo esse projeto aqui com outros irmãos. Quando eu mostrei o kit para ela, aí ela disse: olha, eu saí tão desesperada hoje, que eu não estou aqui com celular, eu não estou aqui com dinheiro, eu não estou com documento, eu não estou com nada, mas eu quero ajudar vocês. O que o Senhor está fazendo por mim, e o que é que eu estava fazendo, Marcos? Só ouvindo. O que o Senhor está fazendo por mim, não tem dinheiro que pague. O Senhor confia em mim? Eu disse: claro. Ela disse: pois me diga qual o seu Pix, e quando chegar em casa, eu quero passar um valor para esses kits que o Senhor está apresentando. E eu passei o kit do líder, o Pix do líder, né? Porque os kits eram do projeto. E no outro dia, aquela mulher mandou mensagem para nós, né? Falando do que tinha acontecido, que aquela conversa que eu tinha com ela tinha descoberto, né, que se ela não fosse verdadeira, ela não salvaria o casamento dela. Então ela estava decidida a falar com o marido sobre tudo o que estava acontecendo. Vocês entendem? E por último, nós somos cheios de conceitos, né? Por que é que nós não saímos, irmãos? Às vezes, eu não estou falando para apresentar kit, eu estou falando mesmo para evangelizar, para orar, porque nós ainda temos conceitos que nos aprisionam, que nos impede de ser simples, que nos impede de ser obedientes, não é verdade? E aí, eu não sou diferente. Eu fui com Jobson e com outro jovem, no terceiro dia, para uma feira de empreendimento. Essa era a nossa equipe. E quando cheguei lá, de repente para um Uber, numa feira de empreendedores, de empresários. E daquele Uber desce um casal muito bem apresentável. Irmãos, eu não sei vocês, mas naquela hora eu não tive dúvida. Eu olhei com os meus conceitos, eu disse: se alguém aí tiver que ficar com o kit, é esse casal. Eu pensei, né? E me dirigi a esse casal. Esse casal me ignorou de tal maneira que eu me senti um poste. Eu e a terceira pessoa depois de ninguém. O casal não quis nem me ouvir. Mas quando os meus olhos caíram nos olhos daquele homem, ele estava aguardando para falar comigo. O motorista do Uber.
Entende? E ele disse assim: eu conheço vocês, eu já fiz corrida para alguns de vocês, eu já até fiquei com um kit e li com a minha esposa. Deixa eu dizer uma coisa para o senhor, isso ele falando, e eu ainda sem entender. Ele: deixa eu dizer uma coisa, isso que vocês estão fazendo é o que o mundo está precisando receber. Olha a última palavra dele: eu não tenho coragem de fazer o que vocês fazem, mas eu vou ficar com 8 kits, só para que o Senhor não pare. Aleluia! Amém! Irmão, vocês sabem a minha fé, eu digo: meu Deus, isso comigo, tão pequeno, tão ainda cheio de arrazoamentos na mente, de conceitos, eu não abordaria esse homem. E ele puxou lá R$200 e me passou, e levou os kits com ele, e eu voltei alegre para compartilhar isso com os irmãos. E quando eu estava compartilhando com os irmãos, eu tinha acabado de olhar o celular e tinha acontecido outra coisa, irmãos, que a gente não entende. Eu tinha recebido uma oferta de R$100 e tinha recebido outra oferta de R$200. Irmão, eu não pedi ofertas. Eu não sei o que tocou, o que mexeu no coração de alguém para de repente ser motivado a compartilhar algo dos recursos que o Senhor deu para eles, sem nem lhe perguntar nada. E eu tinha lembrado de algo que eu aprendi na comportagem no dia anterior. No dia anterior, o nosso líder, ele recebeu uma oferta de R$300. E ele disse assim, ele reuniu ele e Abraão, e ele disse assim: irmão, eu estou com vocês, nós somos uma equipe, eu recebi uma oferta de R$300 aqui, para o projeto, então eu quero compartilhar essa oferta, para que vocês possam bater a meta de vocês. Vai ficar 4 kits para mim, 4 kits para você e 4 kits para você. Isso é o que, irmãos? Isso é ser um, isso é unidade, isso é o corpo. E aí, quando eu estava compartilhando com os irmãos no dia seguinte sobre as ofertas que eu tinha recebido, eu lembrei. Eu disse: irmãos, Deus me deu agora a oportunidade de praticar algo que eu aprendi. Eu recebi aqui 2 ofertas, uma de 100 e uma de 200. E eu quero compartilhar essas ofertas para ajudar, para que vocês possam bater a meta de vocês. Então, 4 kits de um, 4 kits de outro, 4 kits de outro. Irmão, não tem preço, não tem preço. A alegria que você sente, irmão, é sobrenatural. Não é do homem caído, ambicioso, egoísta, mesquinho. Não, não, não. É de Deus. É de Deus. E por último, eu quero só dizer o seguinte. Vocês me segurem aí. Por último, eu quero só dizer o seguinte. Nós temos recebido ceapistas aqui quase que diário, né? Deixa eu contar uma história para vocês. Eu fui acolhido lá por um irmão, e nós pensamos assim, né? Que nós somos
nós somos muito bons em acolher, nós somos cheios de encargos com hospedagem, né? Deixa eu contar uma história para vocês. Eu fui hospedado, acolhido por um irmão que em pouco mais de 2 anos, quem é bom de matemática aí, ele hospedou na casa dele mais de 3.000 irmãos. Aleluia! Repito, em pouco mais de 2 anos, ele hospedou na casa dele missionários, ceapistas, comportores, irmãos que por lá passam, mais de 3.000 irmãos. E ele disse que quanto mais ele hospeda irmãos, mais se apresentam irmãos e irmãs que chegam na casa dele querendo trabalhar. Vocês entendem? Fazer as coisas da casa, fazer comida para quem vai chegando, você está entendendo? Aí ele disse, só tem uma coisa que não está dando certo, é que eu estou sendo obrigado a aprender só a ficar distribuindo os serviços, porque eles não deixam eu fazer. Só que você não hospeda 3.000 pessoas sem ter recursos, não é verdade? E às vezes, irmãos, nós somos bem controladinhos, né? Na nossa oferta, né? E a gente teve a ousadia de perguntar para aquele irmão como que ele consegue suprir todos aqueles irmãos. Aí ele chamou a gente e mostrou lá uma bomboniere, de onde está irmão Edinô até aqui, uma bomboniere. Ele disse, eu não sei mais de quem eu recebo as coisas. O que eu sei é que na minha casa não para de chegar suprimento. Chegam as caixas, os pacotes, e eu não sei nem mesmo quem são os irmãos que mandam deixar aqui. E a gente de frente àquela bomboniere, né? O nosso conceito era o seguinte, ele deve vender esses bombons para custear o encargo dele, o ministério dele de acolher as pessoas, né? Não era. Você não pode sair da casa dele, tem aqueles rolos de supermercado, você não pode sair da casa dele sem puxar um saco daquele, encher de bombons e levar para casa. E ele diz que são os bombons do amor. E aí, quando a gente sai, eu estou compartilhando isso só para a gente entender o seguinte: quando a gente sai, irmãos, a gente recebe muito mais do que a gente dá. Quando o Senhor lhe chamar, vá. Quando o Senhor lhe enviar, vá. Saia sem medo e sem reserva. Irmãos, o que eu tenho aprendido de acolhimento, de dispensar do amor com os irmãos, não tem moeda que pague. Mas Deus não quer que isso fique com 1, com 2, com 3, com meia dúzia, não. Irmãos, na proporção da graça e naquilo para qual o Senhor lhe chamar, seja fiel no pouco. Então nós temos aqui, ao nosso redor, irmãos que precisam ser acolhidos. Não se engane em ver o irmão todo domingo na reunião, não. Às vezes ele veio e você não tem ideia do que ele está passando. Sabe, que a gente possa sentir os nossos irmãos para acolhê-los, né? Que a gente possa sair, irmão, um contato que o Senhor está mandando,
que eu e você tenha com aqueles nomes que chegam na central de acolhimento, irmãos, não pode ser negligenciado. Não pode ser negligenciado. Não sejamos mecânicos. Quando o Senhor coloca diante de você alguém que você ora por ela, não, e você depois passa o nome para a central de acolhimento, irmão, não abandone aquela pessoa. O Senhor lhe mostrou, o Senhor colocou diante de você, continue orando por ela, continue interessado em saber como ela está, continue interessado em saber se ela já foi visitada, se ela já está sendo contatada, se ela já está sendo introduzida em algum grupo de oração, em algum grupo de mulheres conectadas. Não vamos esperar pelos líderes da igreja que façam tudo. Não vão conseguir. Tem que ser todos nós, cada um na proporção daquilo que o Senhor lhe confiou. Mas, irmãos, isso que nós lemos aqui é um viver. Ele começa na imersão, e o resultado dele é a prática, é a obediência. Não vai acontecer se eu não me encher, não vai acontecer se nós não nos alimentar, não vai acontecer se eu não mergulhar. A vida do crente não pode ser de simulação. Não pode, irmãos. Eu simulo que me jogo, mas eu não me jogo, então nada vai acontecer. Se passa o rio, mergulhe, se jogue, irmão. E isso não é resultado de oba-oba, de gritaria. Se tivesse outro irmão aqui falando, talvez não falaria do jeito que eu estou falando. É o meu perfil, é o meu jeito, só o Senhor vai trabalhando, né? Outro irmão mais calmo, mais moderado, falaria de uma outra forma. Mas, irmãos, falaria o mesmo falar, falaria a mesma palavra, a mesma palavra que é cheia de poder. Essa palavra está dentro de mim e de você. Eu quero rapidinho concluir, lendo com os irmãos 1 João, rapidinho, lendo com os irmãos 1 João. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu não sou professor, mas uma coisa todos nós aprendemos na escola. Nós aprendemos que existe uma coisa chamada substantivo, não é verdade? E o que é o substantivo? O substantivo, ele indica alguma coisa, não é isso? Existe também o adjetivo. O adjetivo, ele indica o que essa coisa tem, né? E existe também, irmãos, o verbo, né? O verbo indica o quê? Ação, não é assim? Então, vejam bem, aqui ó, vejam bem, vamos ler 1 João versículo 1, vamos ficar de pé? Senhor Jesus, Senhor Jesus, vixe, amém, vamos lá? O que era desde o princípio, o que temos, sim, 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 amém, com respeito ao verbo da vida, amém. Então vejam bem, irmãos, qual é a maior dificuldade da igreja hoje? Vamos continuar de pé? Qual é a maior dificuldade da igreja hoje? A maior dificuldade da igreja hoje, irmãos, é abrir a boca. Nós aprendemos que basta que alguns abram,
mas a igreja somos todos nós. Então, a palavra, para entrar em nossa boca, para encher a nossa boca, ela precisa encontrar a nossa boca como? Aberta. Foi o versículo que Marcão falou, eu não vou ler, mas por causa do tempo, né? É preciso abrir bem a boca, irmãos. Essa é a primeira parte da imersão, abrir bem a boca e deixar que a palavra nos encha. Se a igreja abrir a boca, deixa eu contar para vocês, irão acabar todas as dificuldades. Nós vamos estar cheios. E quando eu estou cheio e Cristiano está cheio, o que é que acontece? Nós não temos problemas. Nós só temos comunhão. Nós somos um. Eu me enchi, ele se encheu. Aí nós vamos poder experimentar a segunda etapa da palavra, da imersão. Ele vai passar para mim aquilo que ele está cheio. Eu vou passar para ele aquilo que eu estou cheio. Então a imersão, existe o início, que é aquele momento em que a gente libera o Espírito, solta mesmo tudo, né? E nos alegramos, e fazemos gritos de guerra, e oramos lendo a palavra. Essa é a primeira parte da imersão. Mas irmãos, uma reunião da igreja não é só isso. Uma reunião da igreja precisa da segunda parte, de mexer o caldeirão. Quando eu ouvi pela primeira vez, mexe o caldeirão, aí eu gostei, porque eu digo, agora que eu vou pular. Mas mexer o caldeirão é o contrário, é agora, Cris, calmamente, me alimentar, e eu alimentar o Cris, né? É o compartilhar em pequenos grupos, sem desespero, sem gritaria, sabe, de maneira calma. Cris, aqui está dizendo assim, eu ganhei tal coisa. Aí Cris diz, é mesmo, mas eu também ganhei algo, e eu quero também lhe suprir com isso, e nós vamos nos suprindo. Irmãos, o corpo todo funciona, e a reunião, ela é uma riqueza só. Não é verdade? Então, esse versículo de João, ele mostra o seguinte. Esse versículo de João, ele mostra a primeira coisa que nós temos que valorizar na palavra. Sabe qual é a primeira coisa que nós temos que valorizar na palavra? É o verbo. É o verbo, é o Senhor, né? Ele é o verbo. Então a primeira coisa, a coisa que nós temos que valorizar na palavra é o verbo. E aqui diz assim, ó, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Eu queria concluir essa reunião, tendo todos nós a oportunidade de imergir na palavra por meio desse versículo. Agora, entendam, irmãos, existe aqui, ó, palavras riquíssimas, que se você não estiver com o espírito aceso, se eu não estiver, nós não vamos perceber. Aqui fala de ouvir, né? Em um único versículo. Aqui fala de ouvir, aqui fala de ver, aqui fala de contemplar, aqui fala de apalpar o verbo da vida. Então, quando eu estou pegando esse versículo só para a gente praticar, mas quando nós estivermos na mutualidade, mexendo o caldeirão, não saia do versículo, não saia da porção, não saia do parágrafo, ou não saia da frase, por menor que ela seja, sem antes ouvir, ver, contemplar, apalpar o verbo da vida. Em toda a Bíblia, cada porção que você lê, cada versículo, cada frase, você encontra todos esses itens.
você tem algo que precisa ver, tem ali algo que você precisa ouvir, tem ali algo para você contemplar, tem ali algo para você apalpar. O Senhor é a palavra. Então, irmãos, vamos falar uns para os outros sem pressa. Eu sei que eu estourei o horário, peço perdão, não me botem em disciplina. Eu estava louco, precisava ter comunhão com os irmãos e compartilhar um pouco do que tenho vivido. Mas vamos experimentar agora, irmãos. Agora vamos fazer o seguinte: eu estou percebendo que nós ainda somos muito apegados, né? Nós somos ainda muito apegados. Por exemplo, o irmão Edinô e Elias, né? Essa semana, por exemplo, eles tiveram um bom tempo juntos, né? Radamés e Marcão tiveram um bom tempo juntos. Cristiano com os meninos aqui também teve um bom tempo junto. Vamos mexer o caldeirão, indo até um irmão com quem nós não tivemos contato essa semana. Amém? Senhor Jesus. Mexe o caldeirão, irmão. Mexe o caldeirão. Amém. Mexe o caldeirão. Aleluia. Sim, amém. 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 Sim, amém. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus. Sim. Amém. Senhor Jesus. Sim. Amém. Sim. Amém. Aleluia. Amém. Senhor Jesus. Sim, o que era? Desde o princípio. Sim, temos ouvido. Amém. O que temos ouvido. Amém. E temos visto. Amém. Ouvido e visto. Sim. Não é com os olhos de alguém, que alguém viu. Não, somos, ou alguém disse, né? Somos nós. É o que os nossos próprios olhos, sim, contemplamos. Ó Senhor Jesus, é só contemplar. Aleluia. Só ver não é suficiente. É preciso contemplar. Sim. Sim, as nossas mãos. Sim, sim. As nossas mãos apalparam. Sim, amém. Sim. Sim, com respeito ao verbo da vida. Com respeito ao verbo da vida. Amém. Sim, era desde o princípio. Sim, desde o princípio nós temos ouvido, né? Sim, mas os nossos olhos, né? Eles precisam ver, né? Senhor Jesus, quando os nossos olhos veem, o Senhor nos dá revelação, né? Porque a palavra, ela é luz. Senhor Jesus, amém. Sim, 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 amém, 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 aleluia. Sim, irmãos, é isso aí, sem pressa. Aleluia. Sem pressa, amém. Vamos ver, vamos ouvir, contemplar, apalpar. Amém. Amém. Amém, maravilha. Amém. Senhor Jesus. Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Senhor Jesus, amém. Sim, amém. 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 Senhor Amém. Jesus. Amém. 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 Irmãos, agora vamos dizer juntos assim, ó. Vamos dizer juntos assim, ó. Ouvir, ver, contemplar e apalpar. Ver, contemplar e apalpar. Ouvir, ver, contemplar e apalpar. Ouvir, ver, contemplar e apalpar o verbo da vida,
da vida. O verbo da vida. O verbo da vida. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, é rápido aqui, eu vou ser bem rápido, prometo. Podem sentar. Nós lançamos um desafio para a igreja. Eu não lembro mais o mês, mas nós lançamos. De nós irmos em um grupo de 70 irmãos para a estância Árvore da Vida em fevereiro de 2023. Tem quantos? Tem em torno de uns 20 já? São 4, 5. Uns 20? Pronto. Nós já temos em torno de 20 irmãos que conseguiram comprar as passagens aéreas. Amém? Está faltando 50. Vamos orar mais, né? Vocês estão orando por essas passagens? Para Deus baixar essas passagens? Deixar elas assim uns R$300? Brincadeira, irmãos. Mas vamos orar. Vamos orar. Vamos orar para que essas passagens possam baixar e nós possamos levar daqui 50 irmãos para Sumaré. 70 irmãos para a estância Árvore da Vida em fevereiro de 2023. Lá em casa nós somos 5. Já comprou uma passagem. Louvado seja o Senhor. Para 6 com Miguel. Graças a Deus. Depois de muitos anos nós vamos voltar àquele lugar especial. Aleluia. Serviço de limpeza no próximo final de semana, Alto de São Manuel. Aleluia. Serviço de literatura avisa que hoje terá uma mega promoção de livros e camisetas. Serviço de literatura terá uma mega promoção hoje de livros e camisetas. Serviço de cantina avisa que o cardápio hoje é cuscuz, sopa, sanduíche, sucos e refrigerante. Jovens estão servindo na cozinha e estão fazendo. Eu perguntei se o sanduíche era de carne, como é? Artesanal não, né? De carne, hambúrguer de carne caseira. Disse que não, era celestial. Então tá certo. Aqui nós temos alguns pedidos de oração. Vamos orar pela saúde de Biratã, está aqui. Orar pela saúde de Bianca. Orar pela saúde de Dona Maria, que é a mãe de Elilson, né? De Eliene. Orar pela saúde de Eudes e Júnior, é a causa na justiça, pela salvação deles também, né? Seu vizinho de Fernando e Ábila. Gilvaneide, saúde de Gilvaneide, né, Gilvaneide? Aqui também, irmã Gilvaneide. Mundinha, a liberação da medicação, para que ela não precise mais tomar a quimioterapia injetável, e sim comprimido oral, via oral. E Conceição é a avó de Berg, é isso? Também está com um problema muito sério de saúde. Senhor Jesus. Aqui de pedido de oração. Ala 1 vai orar por Biratã. Ala 2 vai orar por Bianca. Ala 3 vai orar por Maria, que é a mãe de Elilson. Ala 4 vai orar por Eudes e Júnior. É uma causa na justiça também pela salvação deles. Eudes e Júnior. Essa ala aqui vai orar por Gilvaneide, a irmã Gilvaneide. Vai orar por Mundinha e vai orar por Conceição, que é a mãe de Berg. Vou repetir para vocês. Perdão, a avó de Berg. Gilvaneide, a irmã Gilvaneide que está aqui. Mundinha e Conceição. Gilvaneide, Mundinha e Conceição. Vamos orar de 2 em 2 por essas pessoas. E a reunião está concluída.